E essa provavelmente é uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram. Vocês têm muita dúvida sobre vir para Nova Zelândia com visto de turista e encontrar trabalho. Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram sobre como é a vida aqui na Nova Zelândia. Para quem é novo por aqui, meu nome é Bianca e eu moro aqui em Christchurch, na Ilha Sul da Nova Zelândia. Bom, a primeira pergunta que eu peguei para responder aqui é: você já precisou do sistema de saúde daí? Dizem que é complicado. Sim, já precisei algumas vezes. Eu já fui ao GP, que é o General Practitioner, né, aqui, e também já fiz alguns exames preventivos aqui. Então, no geral, o sistema de saúde aqui, pelas histórias que a gente escuta, ele costuma ser realmente mais reativo do que preventivo. Isso significa que dificilmente eles vão fazer algum exame sem necessidade, entre aspas, a não ser que tenha algum motivo que leve os médicos a solicitar um exame mais preventivo. Então, por exemplo, um histórico de câncer na família, ou alguma coisa que seja uma evidência um pouco mais forte, assim, né, de que realmente aquela doença pode estar se desenvolvendo e tal. Dificilmente eles vão pedir um exame de check-up, assim. E na grande maioria das vezes, os médicos dão uma olhada, te passam algum remédio leve e pedem para você voltar dali um tempo caso esses sintomas persistam. E aí, quando há necessidade de um especialista olhar o seu caso, né, alguma coisa que não tá resolvendo ou alguma coisa assim, aí eles vão te passar para um especialista naquela área. Então aqui não existe, por exemplo, que nem tem no Brasil, que você pode marcar direto um especialista se você tiver um plano de saúde, por exemplo. Aqui eu tenho plano de saúde e mesmo assim eu sempre tenho que passar pelo GP. Então eu não consigo marcar direto um oftalmologista ou um ortopedista ou alguma coisa assim. Eu preciso ir sempre pelo GP. Mas, até o momento, pra mim, eu nunca tive nenhum problema com isso. Eu sempre fui muito bem atendida, sempre muito pontualmente também. Dificilmente fiquei esperando horas e horas que nem a gente fica no Brasil. Tirando uma vez que eu fui pro hospital aqui, que eu tava com muita dor de cabeça. Não tinha horário no GP, alguma coisa assim, e eu acabei indo pro hospital. E aí, quando você vai no hospital, pode demorar bastante por conta da prioridade, né? Então, eles obviamente dão prioridade para os casos mais graves. E aí, não importa se você tem plano de saúde, se você não tem, é tudo o mesmo sistema de saúde para todo mundo. E você vai ser chamado de acordo com a sua prioridade, com a gravidade do seu caso. Diferente do Brasil, né, que se você tem um plano de saúde, você é atendido num outro hospital, em outras condições, tudo. Aqui, os hospitais, os médicos são os mesmos para todo mundo, independente de você ter plano de saúde ou não. O que muda no plano de saúde é a sua prioridade no atendimento. Então, por exemplo, quando eu tive que fazer uns exames aqui, a médica inicialmente falou que eu ia ter que esperar de umas 2 a 3 semanas para conseguir fazer esses exames. Quando eu falei para ela que eu tinha o plano de saúde, ela conseguiu para mim o exame na mesma semana. E tem outras situações também que me fazem pensar que vale muito a pena ter o plano de saúde aqui. Eu já ouvi algumas histórias um pouco assustadoras de pessoas que estão com dor e estão esperando há anos ou há meses por uma cirurgia ou para conseguir ver um médico. Então o plano de saúde ele ajuda muito nisso, assim, a te dar essa prioridade. E tem também situações que, assim, se não for um caso muito grave, dificilmente você vai conseguir esse tratamento pelo sistema público. Então, você vai ter que pagar por aquilo do seu bolso, que muitas vezes é caro. Então, por exemplo, tem um colega aqui meu que é kiwi e ele teve um início de câncer de pele. Ele foi até um especialista, né? Ele foi até um dermatologista e o dermatologista indicou para ele fazer pelo particular, porque se ele fosse esperar o sistema público de saúde, ele ia demorar anos para conseguir tratar aquilo, porque não era grave o suficiente para o sistema de saúde considerar uma prioridade. E o problema é que aquilo poderia ir se desenvolvendo até realmente virar um problema. Esse colega meu acabou fazendo o tratamento necessário no sistema privado, gastou aí em torno de $2.000, $2.500, coisa que se ele tivesse o plano de saúde ele não teria pago. Então, nesse sentido que eu digo que eles costumam ser mais reativos do que preventivos. Se você tiver alguma doença mais grave e tal, o sistema de saúde público vai cobrir, mas você vai ter mais prioridade, mais tranquilidade tendo um plano de saúde. E os planos de saúde aqui não costumam ser tão caros quanto são no Brasil, então eu acho que vale muito a pena.
Uma coisa que eu acho bem difícil de entender aqui, que eu particularmente não entendi, já perguntei para alguns kiwis aqui, ninguém entende direito, é como funciona o sistema de pagamento dos serviços médicos aqui, né? Serviços de saúde no geral. Já aconteceu de eu ir no GP e pagar uns $50, já aconteceu de eu ir no mesmo GP e pagar em torno de $30. Eu sei que tem a ver com o tipo de visto que você tem. Então, se você tem um visto de trabalho de mais de 2 anos ou um visto de residência, você paga menos do que alguém que tá vindo aqui como Working Holiday Visa, por exemplo. Também tem situações, por exemplo, de acidente, que aí o ACC entra no meio. O ACC é um órgão, né, como se fosse um seguro que todo mundo da Nova Zelândia tem para cobrir acidentes. Então, se você estiver, por exemplo, andando de bicicleta e cair, o ACC ele vai pagar pelo tratamento dessa lesão. Mas mesmo com o ACC, não é sempre que eles cobrem todo o tratamento. Então, muitas vezes, você tem que pagar ainda um pouco da consulta, um pouco de algum tratamento. É muito confuso, eu não sei explicar exatamente. Se alguém souber, por favor, me explique. Eu até já perguntei no plano de saúde, já perguntei no consultório, mas eu nunca consegui ter uma resposta, assim, simples e clara sobre como é que funciona esse pagamento. Mas, no geral, eu não tive problema nenhum, sempre fui bem atendida e nunca tive que pagar nenhum valor exorbitante, assim. Outra pergunta que vocês fizeram é: conhece alguém que já foi assaltado na Nova Zelândia? Já soube de casos de sequestro? Eu já conheço pessoas que foram roubadas, eu inclusive. Aqui é muito comum, né? Já falei em outros vídeos, mas é muito comum ter roubo relacionado à bicicleta no geral. Tem vários amigos nossos que tiveram as bicicletas roubadas. Tentaram roubar nossas bicicletas, mas elas estavam com um cadeado bem forte, assim, bem seguro. Como não conseguiram roubar nossa bicicleta, roubaram nosso banco da bicicleta e as luzinhas da nossa bicicleta. Em relação à bicicleta, assim, eu escuto direto, é super comum ter roubo de bicicleta aqui, mas fora isso eu não escuto muito e nunca escutei falar de nenhum caso de sequestro. Outra coisa que tem acontecido por aqui ultimamente em termos de crime, assim, são os que eles chamam de ram raids, que é quando eles entram com o carro dentro de uma loja, quebram tudo e saem roubando vários itens dessa loja. Tem acontecido com certa frequência nos últimos tempos, a gente tem visto bastante assim nos noticiários e tal. Dizem que isso tem a ver com o aumento do custo de vida. Já outras pessoas dizem que tem a ver com rede social, dos adolescentes quererem se mostrar assim nas redes sociais. Também já ouvi falar que tem a ver com gangue, com algum tipo de ritual que você tem que participar para entrar numa gangue. Mas no geral, aqui dificilmente a gente escuta falar de crimes violentos, assim. Normalmente, se tem algum roubo, é só o roubo mesmo da pessoa entrar quando não tem ninguém, levar as coisas e fugir. A terceira pergunta que eu escolhi aqui é: o que é a Green List? A Green List é uma lista de trabalhos considerados pela Nova Zelândia como altamente qualificados e que estão em falta aqui no país. Esses trabalhos têm um caminho facilitado na imigração e também costumam conseguir a residência muito mais rápido, muitas vezes sendo possível aplicar direto para a residência. Então eu vou deixar aqui na descrição para vocês um link para ter acesso a quais são esses trabalhos que estão em falta aqui na Nova Zelândia e que são considerados altamente qualificados, para vocês verem aí se vocês se encaixam em alguma coisa. Só para dar uma ideia para vocês, alguns dos empregos que estão na Green List são eletricistas, médicos, enfermeiros, engenheiros, midwives, que são tipo as doulas, né, aqui na Nova Zelândia, veterinários, mas enfim, tem mais um monte de coisa lá. Entrem lá no link, deem uma olhada no que é que mais se encaixa na qualificação que você tem. Você vai precisar ter uma oferta de emprego, né? Você vai precisar encontrar um trabalho antes de aplicar para esse visto. E é importante dizer também que você não precisa se encaixar exatamente naquela vaga certinho, tintim por tintim. Como falta bastante mão de obra aqui na Nova Zelândia, é bem possível encontrar empregadores que tenham aí uma certa flexibilidade na hora de contratar, porque as experiências que você traz de alguma área podem servir também para alguma coisa que seja um pouco diferente, mas ainda tem a ver. E aí, essa provavelmente é uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram. Vocês têm muita dúvida sobre vir para Nova Zelândia com visto de turista e encontrar trabalho. Se você vier aqui para Nova Zelândia com um visto de turista, você tem o direito de ficar no país por até 3 meses. No próprio site da imigração está escrito que você tem sim o direito de procurar emprego com esse visto de turista, conversar com possíveis empregadores, fazer entrevista, enfim.
Mas o que você não pode começar a fazer é você não pode começar a trabalhar com um visto de turista. Então, a partir do momento que você recebeu uma oferta de trabalho e você for lá dia 1 do seu trabalho, você tem que estar com um visto de trabalho. Você não pode começar a trabalhar com um visto de turista. Tem diversas pessoas que conseguem trabalhar com visto de turista, que recebem aí em dinheiro, né, e tal, não pagam imposto e tal, mas isso pode te dar um problema lá na frente quando você for aplicar algum outro visto. Você corre, inclusive, o risco de ser deportado, o que bota uma mancha aí no seu passaporte que não vale a pena. Então, a minha indicação é fazer as coisas certas. Se vier pra cá com um visto de turista, use esse visto pra procurar emprego, pra conversar com empregadores, pra ver empresas na sua área, mas não comece a trabalhar com esse visto de turista. E em relação à probabilidade, né, de você conseguir um visto de trabalho estando aqui na Nova Zelândia, eu acho que depende muito, né, da sua área, depende de onde você está indo morar. Então eu sempre digo aqui, né, eu acho que Auckland é um pouco mais saturado, tem bem mais gente lá, bem mais gente procurando trabalho. Se você vier, por exemplo, para uma área como Queenstown, tem muito mais necessidade de mão de obra. Então fica muito mais fácil conseguir um visto de trabalho. Se o seu objetivo é ficar na Nova Zelândia, venha bem aberto para fazer qualquer trabalho, foque em conseguir o visto de trabalho primeiro, e aí com o tempo, né, você vai conseguindo experiência aqui, você vai melhorando o inglês, e aí com isso você vai conseguindo mudar para a área que você realmente tem vontade de trabalhar. Outra pergunta que vocês fizeram lá foi: qualquer um consegue alugar uma casa na Nova Zelândia? Qual a melhor forma de conseguir uma? Sim, qualquer um consegue alugar uma casa na Nova Zelândia, mesmo que você tenha um visto de turista, você consegue alugar uma casa na Nova Zelândia. O que costuma dificultar o processo de aluguel de casa aqui são duas coisas. Primeiro, eles vão te pedir referências e essas referências têm que estar aqui na Nova Zelândia. Não adianta muito você passar um telefone do seu proprietário no Brasil. Ninguém aqui vai ligar para o Brasil, para um telefone brasileiro, para ter uma referência sua. Você vai precisar de uma referência aqui da Nova Zelândia, que vai dizer que você é organizado, que você sempre pagou em dia, que você nunca destruiu nenhuma casa, que você, enfim, referências de bom caráter, assim, né, que eles chamam. E a maioria das imobiliárias também vão querer ver algum tipo de comprovante de renda, de preferência aqui da Nova Zelândia também. Então você vai ter que conseguir provar aí que você não vai atrasar esse aluguel, que você não vai dar bolo em ninguém, né, não vai dar calote em ninguém. E muitas vezes eles pedem para você comprovar que você tem um emprego fixo aqui, né? Que você trabalha full time, que você tem uma certa segurança e estabilidade financeira. Outra pergunta: é possível beber água da torneira? Sim. Então aqui a maioria dos kiwis, né? Todo mundo toma água da torneira direto. Se você for no restaurante, eles também vão te oferecer água da torneira de graça. Mas mesmo assim, algumas pessoas, a gente acabou fazendo isso recentemente. A gente acabou comprando um filtro que é tipo uma jarra e tem o filtro dentro. Isso porque dizem que essa água da torneira ela tem uma quantidade de cloro muito alta que a longo prazo pode trazer malefícios à saúde. Mas assim, 99% das pessoas aqui bebe água da torneira normalmente, então é bem comum. Mas se você quiser aí ter um pouco mais de cuidado, né, ser um pouco mais cuidadoso com a água que você está bebendo, talvez valha a pena comprar esses filtros. É possível ter uma alimentação saudável na Nova Zelândia? Sim, é super possível ter uma alimentação saudável na Nova Zelândia. Eu acho que essa pergunta ela veio porque um dia eu comentei sobre os preços das frutas e dos vegetais no supermercado, né? Realmente é muito mais caro comprar fruta e verdura aqui do que é no Brasil. Então, tem o exemplo do limão, por exemplo, que eu sempre dou, né? Que eu cheguei aqui, o limão tava custando R$ 89,90 o quilo. Esse preço foi um pouco absurdo, assim, normalmente ele fica em torno de uns 30, 35, mas comparado ao Brasil, que custa R$ 2 o quilo, né? É muito mais caro. E tem várias outras coisas também. Agora que meus pais vieram pra cá, eles ficaram bem chocados com os preços de algumas coisas aqui, principalmente em termos de fruta e verdura. E assim, aí eu acho que vai de prioridades, né? Eu acho que é super possível ter uma alimentação saudável aqui. Eu e o Caian mesmo, né? A gente costuma cozinhar pra semana toda e a gente não gasta, assim, nenhum grande absurdo. Teve uma vez até que eu já fiz a conta de quanto que a gente gastava pra cozinhar em casa, né? Quanto que ficava por refeição. E quando a gente cozinha, assim, pra semana, cada refeição acaba saindo por $4,50. E isso é normalmente um frango, um arroz e alguns vegetais. Aí a gente costuma colocar brócolis, cenoura, pimentão.
Então, por mais que o preço individual, assim, né, seja caro, eu acho que não é nada que fique altamente proibitivo, assim, e que justifique você só comer fora ou só comer no McDonald's. Uma coisa que é muito comum aqui, que a gente não tem tanto costume de fazer no Brasil, é comprar sempre as frutas e verduras da estação. Então, aqui tem muitas épocas que algumas frutas até somem das prateleiras porque eles realmente não conseguem produzir ou não conseguem importar com tanta facilidade. Ou mesmo que consigam, né? Muitas vezes o preço aumenta muito. Então, a minha dica, se você quiser comer saudável e economizar, é você escolher as frutas e verduras que estão na estação. E mesmo em restaurantes também, é bem comum ter algumas opções que são mais saudáveis, assim, né? Tem sempre opções de salada, opções com bastante grão, enfim. Tem sim opções saudáveis, não é nada que você precisa se preocupar. Próxima pergunta é: locomoção de bike e moto pela Nova Zelândia. Christchurch é uma cidade bem plana, então é bem comum você ver as pessoas andando de bicicleta pela cidade. O que dificulta um pouco é o vento e o inverno. Então, no inverno costuma fazer muito frio, costuma chover bastante, então fica um pouco mais difícil de você se locomover de bicicleta ou até mesmo de moto, né? Então, não é tão comum a gente ver moto, por exemplo, aqui na Nova Zelândia. É até algo que a gente repara, assim, quando vê, sabe? Porque realmente não tem a mesma quantidade de moto aqui do que tem no Brasil. Mas tem, é super possível, é só que tem essa dificuldade do clima mesmo. Além disso, comprar carro aqui é bem mais barato do que é no Brasil, então eu acho que com essa dificuldade do clima e essa facilidade para comprar carro, as pessoas acabam preferindo comprar um carro do que uma moto. Posso levar meu pet para a Nova Zelândia? Sim, você pode trazer gato e cachorro aqui para a Nova Zelândia. Tem alguns animais que também são permitidos, mas eu entrei aqui no site e vi que tem alguns animais que não são permitidos. Tem algumas raças de cachorro que não são permitidas. Acho que as mais comuns no Brasil são o Fila e o Pitbull. E além disso, você também não pode trazer pássaro, porquinho da Índia, furão, hamsters ou qualquer tipo de roedor, cobras e nenhum outro tipo de réptil. Se você quiser trazer o seu peixe, você pode. Tem que vir nadando. Tem que vir nadando. Mas eu vou deixar aqui na descrição links que explicam certinho, passo a passo, como é que você vai fazer esse processo. Basicamente, você tem que preencher formulários aqui para Nova Zelândia, você também vai ter que pagar taxas de veterinário, fazer exames e o seu animal também tem que ficar em quarentena chegando aqui na Nova Zelândia por no mínimo 10 dias. Esse local onde o seu pet vai fazer a quarentena tem que ser um local autorizado também pela Nova Zelândia. Mas é isso, é super possível, é só um processo meio chato, tanto para os donos quanto para o pet. Como os maoris veem as representações e usos culturais pelos ocidentes. Então, por exemplo, tatuagens, representação como a Moana, né, o filme. Eu perguntei para algumas pessoas, dei uma pesquisada online também, e pelo que eu entendi, depende muito de cada pessoa. Tem pessoas maori que vão achar um pouco desrespeitoso ou vão achar um pouco nada a ver, assim. Tem pessoas que não vão achar problema nenhum e vão inclusive entender como uma homenagem. Então depende muito de cada um. Mas em termos de tatuagem, eu descobri que tem 2 tipos diferentes de processo de tatuagem. Então você tem o tamoko e você tem o kirituri. O tamoko é um processo mais tradicional, que normalmente é feito por maoris, para maoris. É um processo mais ritualístico, assim, que envolve realmente entender de onde você veio, a sua história. O desenho normalmente é feito no seu próprio corpo, à mão, e também normalmente envolvem símbolos bem tradicionais, assim, da cultura maori. E aí, pelo que eu entendi, é onde costuma ficar o mais problemático, assim, você não tentar usar símbolos que são bem próprios da cultura maori se você não for maori. Se você for uma pessoa de outra origem, o mais indicado, né, o que provavelmente vai acontecer é você fazer o kirituri, que é simplesmente um desenho baseado nos desenhos maoris, né, no design maori, mas que não tem essa mesma tradição, esse mesmo ritual que a cultura maori tem. E o que é bem senso comum, assim, pelo que eu entendi também, é as tatuagens no rosto, né? Isso realmente eu acho que fica bem... É considerado bem nada a ver uma pessoa sem ancestralidade maori fazer as tatuagens no rosto como os maoris fazem. Dito isso, se a sua preocupação é porque você já tem alguma tatuagem, né, que seja um kirituri, né, que seja baseado em um design maori,
eu acho que você não tem muito por que se preocupar. Eu nunca ouvi falar, assim, de nenhum caso, né, de alguém que ficou ofendido ou alguma coisa assim. Eu acho que mostrando respeito, né, sendo respeitoso, eu acho que isso é o principal. E por mais que os maoris tenham uma fisionomia bem específica, assim, né, que fique mais fácil de identificar quem é maori ou não, também tem muitas pessoas aqui na Nova Zelândia que, se você olhar, parecem ter uma fisionomia completamente, sei lá, europeia, brasileira, qualquer coisa que seja, e que tem ancestralidade maori. Então não é algo que as pessoas também vão olhar e te identificar como não maori, tendo uma tatuagem maori, sabe? Fica meio... não é tão fácil, assim, de distinguir isso. Então eu acho que não é um motivo para se preocupar também. Ah, e só uma coisa que eu acho importante falar também é que, por mais que eu esteja falando aqui no vídeo maori, em inglês eles falam maori, e eles também costumam usar um termo para se referir às pessoas brancas, né? Normalmente kiwis que têm origem europeia. Eles chamam esses kiwis de pakeha, né? Se escreve pakeha, mas se fala pakeha. Só avisando, caso vocês escutem esses termos por aqui, né? Vai soar diferente do que eu tô falando. A penúltima pergunta é: quanto dinheiro levar para Nova Zelândia? Bom, eu tenho um vídeo aqui sobre custos de vida na Nova Zelândia e eu acho que, se você tá chegando agora, eu consideraria para uma vida aí sem grandes luxos, né? Para esse começo mais de perrengue mesmo, de entender tudo que tá acontecendo, de gastar pouco e etc. Um gasto semanal de em torno de $500 por semana por pessoa. E eu traria uma quantidade suficiente para me manter por pelo menos uns 2-3 meses tranquilamente, assim, caso eu demore para encontrar trabalho, caso eu tenha algum problema, alguma dificuldade inicial, né? Então eu acho que, em média, aí vale a pena você trazer no mínimo uns $6.000 para cá, se você conseguir. Tem gente que vem para cá com menos do que isso e fica tudo bem? Lógico, mas eu acho que a experiência toda de estar num outro país, né, já é uma coisa super difícil, já é uma coisa que é muita novidade, tem várias dificuldades iniciais, e eu acho que, se você puder fazer com que dificuldade financeira não seja uma delas, é melhor ainda, né? Acho que ninguém gosta de ter que ficar numa situação que não quer estar e por conta de dinheiro, né, é muito chato. Então, se você puder vir com uma quantia um pouquinho mais segura aí, eu acho que vai te fazer muito bem, né, principalmente psicologicamente. Mas eu acho que aí em torno de uns 6 mil já dá pra vir com bastante tranquilidade. E a última pergunta que vocês me fizeram é se eu já sofri xenofobia na Nova Zelândia. Eu acho que a xenofobia aqui na Nova Zelândia, ela acontece de uma forma bem velada, assim. Eu recebo algumas histórias de vocês, né? Tem bastante gente que me manda mensagem falando que tá em Portugal e que sofre muita xenofobia em Portugal, mas eu acho que aqui na Nova Zelândia a gente não tem tantos casos, assim, né, de falarem alguma coisa muito diretamente, assim, que seja xenofobia. Mas eu acho que tem uma xenofobia meio velada, assim, de te enxergar como inferior por você não ser daqui, né? Até às vezes pela dificuldade com a língua, né? Você não falar um inglês tão bem, não falar um inglês tão fluente, né? E por mais que a gente estude, por mais que a gente fale inglês todos os dias, etc., a gente nunca vai falar como um nativo, né? A gente nunca vai falar como alguém que nasceu aqui na Nova Zelândia. Então, eu percebo que em algumas situações, você é olhado meio de cima para baixo, assim, como sendo uma pessoa inferior. Isso acontece, sim. Eu acho que também no trabalho, né, muitas vezes acontece da sua opinião ser menos valorizada do que a de um kiwi, porque você não é daqui, você não sabe o que você tá falando, ou enfim. O que é muito triste, né, porque muitas vezes a gente vê pessoas aqui que têm um conhecimento muito maior, uma experiência de vida muito maior, e, infelizmente, não são levadas em consideração simplesmente porque não tem um inglês perfeito, ou enfim. Então, eu acho que a xenofobia vem muito nessa forma. E eu já passei também alguns casos onde colegas meus tiraram sarro de alguma coisa que veio do Brasil, ou minimizaram como as coisas são feitas no Brasil, sabe? Algumas situações dessas eu já passei, sim, mas eu acho que, comparado a outros países, comparado ao que eu já vivi em outros países e comparado às histórias que eu escuto de vocês muitas vezes, acho que é um dos países que tem menos xenofobia, mas ainda assim existe, sim.
Bom, é isso. Espero ter conseguido responder algumas das principais dúvidas de vocês. Se esse vídeo foi útil para você, se ele te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal, por favor. Esses dias, inclusive, eu tava dando uma olhada aqui nas minhas estatísticas do YouTube e eu vi que pouquíssimas pessoas que assistem os vídeos realmente se inscrevem no canal. Então, tô aqui lembrando vocês de se inscrever no canal para que vocês não percam os próximos vídeos. E como sempre, se tiver ficado qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Até o próximo vídeo, um beijo!